Manejo alimentar é um ponto especial, né? Na minha humilde opinião, é um ponto que a gente não deve passar batido em nenhum momento, principalmente nessas atuais situações que a gente está vivendo, né? O preço da ração aumentou bastante do ano passado para cá. Então, se você não sabe fazer o seu manejo alimentar adequado, você dificilmente vai ter fôlego para continuar na produção de peixes. Olha só, seja ele em qualquer tipo de sistema, e aqui a gente está falando especificamente da produção de peixes em tanques rede, em águas da União, da produção regularizada, esse ponto, na minha opinião, ele pode ser o marco decisório, né, do sucesso ou insucesso da sua piscicultura. Sabe por que eu falo isso? Porque simplesmente a ração, ela representa o quê? Até 75% do seu custo de produção. Ele vem da ração. Ou seja, se um peixe, que o peso de abate dele é 1 kg, eu vou gastar, ele custa R$5 para ser produzido, R$3,75 vão vir exclusivamente da ração que é fornecida para ele. Olha só, 75% do seu custo de produção vem da ração, que você utilizou durante todo o ciclo. Então pensa, né? Relacionando aqui com a nossa maratona, mais ainda, né? Num ambiente onde 100% da alimentação, que 100% daquela alimentação que o peixe que ele depende disso daí para se alimentar, né? Vai depender tudo daquilo que você fornecer para ele. Será que é importante conhecer, montar, aplicar e gerir um manejo alimentar de qualidade? A resposta fica aí a cargo de vocês. No ambiente, tanque rede, o peixe depende 100% da ração que você oferece para ele. Não tem como ele sair correndo atrás de alimento natural. Ele está ali, confinado, no ambiente fechado, no ambiente recluso, né? No ambiente de alta densidade. Ele só come se você jogar ração para ele. Será que é importante? E você sabendo disso, e você sabendo que 75% do seu custo de produção ele vem da ração, será que vale a pena você ter uma atenção específica para esse ponto, né? Manejo alimentar? Eu acho que a resposta ela é bem clara, né? E tem que ter essa atenção, essa super atenção em relação a isso. É comum a gente que trabalha com produção de peixes em tanques rede, é uma das coisas que eu mais trabalho, na verdade, uma das consultorias que eu mais presto para o produtor de peixes, nesse tipo de sistema, a gente vê muito desperdício de ração. É triste falar isso, mas é muito desperdício de ração. Eu até postei um vídeo no meu Instagram, e agora tem uns 2-3 dias. Se você voltar lá e ver, está no Facebook, está no YouTube também. Se você voltar lá e ver, você vai ver uma linha de tanques rede, o pessoal arraçoando. É o serviço de arraçoamento, é o manejo de arraçoamento lá naquele momento. E eu falei assim, cita alguma observação que você viu nesse vídeo aqui, cita aqui nos comentários. Se você não viu, volta lá, vê esse vídeo e cita uma observação que você vai ver lá. Desperdício de ração. E aí tenta imaginar onde que está o desperdício de ração naquele vídeo que eu coloquei lá. E aí imagina, um produtor que tem lá mais de 160 tanques, acho que ele está com 163 tanques naquele lugar, produzindo peixes, e o desperdício de ração que ele está tendo. Quando eu cheguei lá, eu olhei aquilo, eu falei assim, caramba, ele está jogando fora aqui uns 5 sacos de ração por dia. E se a gente pensar um preço médio aí do saco de ração hoje, que deve dar uns R$80, o saco de engorda, tá? De 32%. Deve estar uns R$80, é R$400 que está indo embora por dia ali. R$400 no final de 30 dias, faz a conta, para saber quanto que está sendo jogado fora ali, certo? Maravilha. Será que é mesmo importante, né, eu saber exatamente a quantidade de ração a ser fornecida para cada estágio de desenvolvimento, a quantidade que eu tenho que oferecer, a frequência desse fornecimento, a forma dessa ração, o tamanho dos pellets dessa ração, conhecer níveis de proteína em relação à espécie, a fase onde essa espécie se encontra? Tudo isso que eu estou falando aqui para você está lá dentro do seu processo de regularização. Vou te provar daqui a pouquinho. Estou fazendo essa introdução aqui para te levar para esse objetivo lá no final.
Será que é importante eu evitar o desperdício de ração jogando mais do que o necessário, achando que o peixe vai crescer mais, né? Só porque eu estou jogando muito, 2, 3 vezes mais ração, o peixe vai crescer mais? Ou eu estou jogando ração para o lado e estou jogando ração para fora dos tanques? Também será que eu não preciso me preocupar com isso? Teve uma época na unidade demonstrativa, por exemplo, 2006, se eu não estiver enganado, era muito bonito, a gente recebia muitas visitas de escolas municipais, escolas estaduais que queriam ver aquilo, era uma atividade que era novidade ali na região, né? Então os alunos iam lá para visitar, a gente pegava lá, imagina colocar 60, 50 alunos assim no flutuante, levar até lá próximo dos tanques rede para eles virem, né, como é que era, para eles verem como é que era os manejos que a gente fazia lá. E aí, né, alguns dos capacitandos, eles pegavam, não, vocês acham que tem muito peixe aqui dentro dos tanques? Você tem que ver aqui do lado de fora. E começava a jogar ração do lado de fora. Eu falei, pelo amor de Deus, não joga essa ração do lado de fora. Isso aí vai atrapalhar todo o processo aqui dentro. Chegava a ter tanto peixe lá do lado de fora, né, que eu até fiz uma brincadeira um dia lá, ó, se eu levantar da canoa, aqui agora da embarcação, e jogar ração aqui pra frente, aqui no lago, e se eu levantar e começar a pisar, eu consigo caminhar sobre as águas lá de tanto peixe que vai ter, que vai segurar meu peso. Na época eu era mais magrinho, pensava só uns 70 quilos, hoje eu tô com 90, né? Então eu fazia essa brincadeira do tanto de peixe que junta ali em volta lá. Então assim, mas é uma brincadeira só aqui para poder descontrair um pouco, né? Mas para ver assim, ó, se eu tô engordando os peixes que estão dentro do tanque, eu não tenho que ficar jogando ração para os peixes que estão do lado de fora do tanque, não, né? Porque senão eu tô jogando dinheiro fora, custo de produção vai lá em cima. Aí você deve estar se perguntando assim, eu li seu pensamento agora, né? Agora tenho certeza que a gente teve uma troca de pensamento aqui. Paulo, pelo amor de Deus, será que eu preciso saber disso tudo para produzir em Águas da União, Paulo? Você está falando coisa demais. Os caras lá olham isso tudo. Olha só, você não tem que simplesmente saber isso tudo. Você tem que explicar tudo isso dentro do processo. Você tem que explicar como é que acontece isso lá dentro do processo. É claro, sabe por que você tem que explicar? Olha só, é uma área, você vai utilizar uma área de um recurso natural imenso, né? Um recurso natural que é imenso, mas que ele não pode ser prejudicado a qualidade desse recurso natural, a qualidade daquela água. Precisa ser rigorosamente controlado. Por quê? Porque senão você não consegue mais produzir peixe lá dentro. A atividade ela não se torna sustentável ao longo dos anos. Se eu prejudicasse nos 2, 3 primeiros anos, eu produzir tudo que eu der conta de produzir, mas eu piorar a qualidade da água ali naquele lugar. E a ração ela está muito relacionada com isso, né? Ração de qualidade, trabalhar com ração de qualidade, né? E quantidade que é fornecida, quantidade que é ofertada, né? Também, porque senão o seu custo de produção fica tão alto que fica inviável desenvolver, continuar com a atividade ali naquele local, tá certo? Então, olha só, com isso é recomendado ao produtor o quê? Que ele sempre trabalhe com empresas, que ele possa sempre trabalhar com empresas conceituadas, empresas idôneas, com boa aceitação no mercado. Principalmente pelo quê? Hoje, o que é praticado ainda? Como é que você vai comprar ração hoje? Fulano de tal aí da fábrica tal, você tem a ração 45%? Você tem a ração 36%? Você tem a ração 55%? Você tem a ração 32%? Você tem a ração 28%? Né? E aí, quem é da área sabe. Você tem a ração 32%? O cara fala, tem a ração 32%. Que é o quê? Porcentagem de proteína bruta na ração. E as fábricas hoje, né? Por que a gente falou aqui, ó, trabalhar com empresas conceituadas, idôneas, com boa aceitação no mercado? Por quê? Porque as grandes fábricas de ração do Brasil, elas estão num patamar diferenciado, certo? Elas conseguem oferecer, mesmo estando com um preço mais elevado, elas conseguem oferecer qualidade no produto delas. Então você tem que trabalhar sim com essas fábricas. Mas tem uma pequena fábrica aqui que está fazendo ração a 32 de engorda, de 6 milímetros a R$28 o saco. Meu Deus do céu. Uma ração que dá pouco mais de R$1 o quilo dela, né? Não sei, realmente eu não sei como é que ficaria isso aí, sendo que a média praticada pelas grandes fábricas de ração hoje está lá em cima, tá R$80 um saco, você vai pagar R$28 num saco de ração de 25 quilos. Então assim, é muito perigoso isso, até porque às vezes os ingredientes que foram utilizados para fabricar aquela ração, para chegar naqueles níveis de garantia, não são os melhores ingredientes para o aproveitamento do peixe. E tanto o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Agricultura e Pesca, quanto o órgão licenciador ambiental do Estado,
vão verificar isso. Você pode ter certeza que vai verificar isso. Então você tem que garantir de onde que está vindo esse produto, tá certo? Para saber qualidade de ração presente no seu mercado, converse com outros piscicultores. Converse com alguém que já compra ração de algum lugar. Você trabalha com ração, essa ração é boa? O cara vai te falar. Essa ração é boa, tal, não sei o que, ela é um pouquinho mais cara. Mas é muito melhor, de repente, da ração que eu comprava ali, que não tinha dado um resultado melhor, estava num resultado bem baixo. Então, para saber procedência, por exemplo, conversa com outros piscicultores, conversa com técnicos da área. Eles vão te informar essas melhores, de repente, melhores produtos ali disponíveis para você. Tá certo? Como eu sei que alguns de vocês ainda estão duvidando do que eu estou falando aqui, eu vou trazer, né, e é natural isso que eu estou explicando aqui, surgirem dúvidas, né? Às vezes é novidade para você, às vezes não é, você já aceitou, né? Quanto tempo tem que eu estou falando isso aqui, não só hoje, né? Desde o ano passado que a gente tem essas lives, trazendo muita informação, muito conteúdo, mas muitos de vocês são como São Tomé, só acredita vendo, né? Então aqui, não tem como eu mostrar agora aqui para vocês não estão vendo só a minha imagem. Mas o que eu fiz aqui? Eu trouxe exemplo exatamente do que é solicitado nos requerimentos, né, durante o seu processo de licenciamento. Vou falar aqui para você agora o que é exigido, o que você tem que falar que vai acontecer lá dentro. Se você não falar isso e justificar isso, seu processo é barrado. Ele volta até você explicar perfeitamente o que está acontecendo. Beleza? Olha só. Por exemplo, a adoção de comedouros instalados de forma que não permitam o escape da ração para o meio ambiente. Isso aí tem que estar presente. Em algum momento lá você vai ter que falar, vai ter que comentar sobre isso aqui. Que tipo de comedouro que você vai trabalhar, qual que é a malha desse comedouro, qual que é o material que fabricou esse comedouro, você vai ter que explicar, né? E se ele realmente, o tamanho dele, se ele realmente cumpre o papel dele, que é não deixar desperdiçar ração na hora do arracionamento, na hora que você estiver fornecendo ração para os seus peixes, ok? Fornecimento de um tamanho, de um grão de ração compatível, em conformidade com a malha do seu comedouro. Não é só você falar que a malha é tal, não. Às vezes você falou que a malha é X e a ração é menorzinha, ela passa lá dentro. Então assim, a ração que você vai fornecer é uma ração que não passa na malha do seu comedouro. E também essa ração ela tem que estar adequada, ela tem que ser específica para a fase de desenvolvimento onde o seu peixe está. Então não adianta eu querer jogar uma ração de 8 milímetros para um alevino, né, para um micro alevino. E da mesma forma que não adianta eu jogar uma micro extrusada para um peixe de terminação. Não funciona. Não funciona, até porque essa ração micro extrusada ela é bem mais cara. Ela não vai saciar os peixes que já estão lá na engorda. Eles precisam de uma ração de um grão maior, mais grosso, para poder saciar eles, né? Então assim, você tem que explicar isso aí lá no projeto. Limpeza frequente dos comedouros para retirada de material que está ali em comatação, que acumula nas malhas, impedindo a circulação de água. Caramba, Paulo, eu tenho que falar que eu vou limpar o comedouro, isso já não está implícito no processo? Se você não escrever que você vai fazer, ninguém vai entender que você vai fazer aquilo. Então escreva, vai ter que escrever. O seu técnico responsável vai ter que escrever, vai ter que explicar isso daí tudo também. Ok? Olha lá. Utilização de rações extrusadas, né? A grande sacada da piscicultura foi trabalhar com ração extrusada, porque é uma ração que flutua. Então, para tanque-rede, então você vê todo o consumo dessa ração lá dentro, né? Claro que ela tem o nível de flutuabilidade dela. Você joga, algumas vão ficar ali, vão descer 20, 30 centímetros, alguma coisa assim. Tem relação de dominância dentro do tanque-rede. Os primeiros vão comer, mas a ração que está descendo, os menores vão comer também, ok? E ração de alta digestibilidade. Por que ração de alta digestibilidade? Porque se não digerir, o peixe não vai desenvolver e tudo que ele está comendo vai sair, né? Vai para as fezes, não vai ser aproveitado. E se não é aproveitado pelo organismo animal para ele desenvolver, para ele produzir carne, produzir músculo, isso vai para o meio ambiente e começa a prejudicar a qualidade da água naquele meio ambiente, ok? Ajuste do arraçoamento. Não é só fornecer ração, né? Não é só jogar ração lá. Você tem que saber a quantidade que você vai jogar, você tem que saber que tipo de ração que você vai jogar de acordo com a fase, com o tamanho do peixe. Então você tem que fazer o quê? Biometrias. Paulo, eu tenho que falar que eu vou fazer biometria. Você tem que falar. Como é que você vai fazer o acompanhamento do desenvolvimento do seu peixe quando você estiver produzindo lá nos tanques rede, em águas da União? Como é que você acompanha isso se você não fizer biometria? Ah, tem a tabela da ração.
Eu sei que com 6 semanas o peixe tem que estar com tantos gramas e ele vai comer tal ração de tantos por cento de proteína, tantas vezes por dia. Mas você tem certeza que é isso que está lá? Se eu for lá, se você falar assim, não, meu peixe está com 6 meses, ele está com tantas gramas. Se eu for lá na sua piscicultura, pegar um pulsar e pegar um peixe lá e ver que esse peixe não está desse tamanho, eu vou jogar esse peixe no seu bolso. Entendeu? Porque você vai ter que sentir no seu bolso a dor desse dinheiro que está indo embora. Por quê? Porque você tem que acompanhar. Ah, mas é um manejo agressivo, a biometria. Eu não sou adepto de manejo agressivo, eu já trabalho com densidade final de estocagem. Você tem que ter certeza daquilo que você está fornecendo. Não adianta você ter uma tabela na mão se você não sabe como é que você utiliza essa tabela. Né? Eu recebo pedidos aqui direto, estou até precisando mandar umas tabelas de ração, que eu falei na última live, para o pessoal que já pediu, mandou direct para mim pedindo tabela de ração. Mas não adianta, isso para mim é muito fácil mandar essa tabela de ração. Mas não adianta eu mandar essa tabela de ração se você olhar para essa tabela e não ter certeza se seu peixe está naquele tamanho. Então às vezes você está jogando uma ração muito grande para um peixe muito pequeno ou uma ração muito pequena para um peixe muito grande. Não adianta se você não fizer esse acompanhamento. E você tem que falar que vai fazer esse acompanhamento lá no seu processo de regularização. Tá certo? O arraçoamento, como é que você vai fazer o arraçoamento? Não é só falar que vai fazer, é como que fazer. Entendeu? Quantas vezes por dia você vai ter que jogar essa ração? Qual ração que você vai jogar? Qual a quantidade que você vai jogar? Tem que estar descrito isso daí lá dentro. Quanto mais descrito, isso está no seu memorial descritivo, está no seu projeto técnico. Quanto mais descrito isso aí, mais referências você vai ter para poder seguir e fazer o trabalho da maneira correta. Né? Os seus funcionários ou os responsáveis pela sua produção, pela sua engorda, né? Eles têm que ser treinados para poder alimentar o peixe de forma a não acontecer desperdícios, né? Para não acontecer sobra de ração. Eles têm que saber como é que eles vão fazer esse trabalho para poder não sobrar ração. Né? Se está sobrando ração, o peixe não está comendo, o que acontece? É dinheiro jogado fora. As fábricas de ração, elas obrigatoriamente têm que ser registradas no Ministério da Agricultura. Então você tem que falar que vai comprar ração dessas fábricas de ração. Ah, Paulo, mas tem gente lá em Minas Gerais, em Três Marias, que fabrica a sua própria ração. É uma fábrica registrada. Ah, tem um cara lá em Brasília que vende fábrica de ração aí por 300 mil reais já com extrusadora lá, extrusor. Beleza? Quando você colocar lá o processo, tudinho, você vai ter que registrar isso daí de alguma forma. Né? Você vai ter que fazer isso aí acontecer. E isso tem que estar presente lá dentro do seu processo. Porque numa fiscalização, eles vão olhar assim, a ração sua está vindo de onde? Aí você fala assim, eu tenho um misturador ali, eu tenho uns negócios que eu faço ali. Caneta, para você aprender a trabalhar do jeito certo, para você aprender a trabalhar da maneira regularizada, para você fazer o que tem que ser feito, ok? E outra coisa importante de falar aqui é o que? Se for usar em algum momento suplemento vitamínico, mineral, tem que informar também, né? Todos esses suplementos que a gente conhece aí, qual você vai utilizar, você tem que informar, quanto que vai ser utilizado, né? Como é que vai ser utilizado, a frequência de utilizar e o porquê que você está utilizando esses suplementos também, né? Tem que fornecer informação a respeito disso. Você tem que falar exatamente que tipo que você está utilizando e tal. E outra coisa que tem que estar lá dentro, olha que interessante, parece até que eu estou exagerando aqui, mas isso aqui tudo é praticamente um checklist que eu estou te passando aqui nesses dias. É o 7º dia de checklist de produção regularizada de peixes em Águas da União. Olha mais um checklist aqui para você. O que é exigido lá? Se vai ter sobra de ração por ciclo. Como assim sobra de ração? Você vai ter que estimar. Você vai ter que estimar o que dá de sobra de ração por ciclo lá. Ou por tonelada que você fornece. Né? Quantidade de fezes que pode ser produzida por tonelada de ração fornecida. Vai pensando. Quantidade em quilos de peixe morto durante o ciclo de produção. Meu Deus, Paulo, eu tenho que fornecer isso aí. Tudo são informações complementares. Você tem que ter uma estimativa disso. Quem faz esse cálculo para você, um doce para quem acertar, é o responsável técnico. É ele que tem esses dados para poder te fornecer. Né? As sacarias, toda a sacaria que sobrou, que você já jogou a ração, sobrou essa sacaria, vai para onde? Você vai calcular de que jeito? De acordo com a produção e com o seu ciclo de produção também. Né? Tudo isso é informação que tem que constar lá dentro.
Outra coisa é o quê? Tudo isso que eu falei aqui tem que estar no memorial descritivo. Então, peraí, Paulo, isso aí não era o memorial descritivo? Não, isso é só dentro do sistema. Isso é só os quadradinhos lá dentro do sistema que você clica, abre. Ou você vai selecionar esses pontos e marcar um X, ou você vai escrever isso daí que você vai fazer. E fez dentro do sistema, vai ter que estar num documento em anexo, que é o quê? O seu memorial descritivo, ou o seu projeto técnico. E tem que estar igual no projeto técnico e no sistema, porque se der problema, o projeto vai voltar. Vai voltar para você corrigir, entendeu? Então tem que ser isso aí, você tem que seguir isso aí de maneira dura, na verdade. Você tem que resistir isso aí de maneira dura, isso daí. Bom, tudo que eu falei agora, até agora, era em relação à regularização ambiental no governo federal. Aí você já regala o olho de novo. Meu Deus do céu, tem mais, Paulo? Tem! Eu estou explicando desde a semana passada que são 2 processos para você produzir em Águas da União. Você vai tirar primeiro o contrato de cessão de uso na Secretaria de Agricultura e Pesca, para depois você dar entrada no seu licenciamento no Estado. Vamos ver o que pede no Estado, né? E por que pede no Estado? Porque cada Estado ele tem as suas exigências, ele tem a sua sequência para poder trabalhar. Então, assim, por mais que você tenha o seu documento aqui na mão, o seu contrato de cessão de uso, falando que esse processo ele já passou por ANA, por Marinha, por Secretaria de Agricultura e Pesca, Secretaria de Patrimônio da União, Ministério da Agricultura, talvez alguma legislação específica daquele Estado não esteja presente nesse processo. Então, por mais que você vai apresentar um processo extremamente semelhante ao que você deu a entrada lá, ele não é o mesmo, mas você vai ter que usar as mesmas informações para preencher a documentação do Estado. Ok? Normalmente, o que é solicitado pelo Estado? Trouxe aqui os principais para você. Tem mais, mas não está relacionado com o manejo alimentar na produção de peixes em tanques rede regularizada em Águas da União. Eles vão pedir para você o quê? A produção por ano, tá certo? 600 toneladas, 1.000 toneladas, 3.000 toneladas, né, por ano. Você tem que escrever isso aí. Número de indivíduos para você fazer isso aí. Nossa, 600 toneladas por ano, eu preciso de pelo menos 600 mil peixes. Um exemplo, tá? Qual que é a conversão alimentar esperada? Por quê? Porque se os analistas ambientais, eles têm tabelas. Se você falar que a conversão vai ser de 3 para 1, e ele sabe que aquela espécie dá 1,5 para 1, ele vai falar assim, por que você está colocando que é 3 para 1, sendo que na tabela tal, com o autor tal, está falando que é 1,5 para 1? Você vai ter que justificar, não tem como você fugir. Por mais que os analistas talvez não entendam 100% da atividade, eles têm parâmetros que eles seguem para poder te entregar o seu documento de regularização. Quantos ciclos por ano você vai produzir naquele local? Mais uma vez, eles têm parâmetros para seguir. Não adianta você falar que vai fazer 10 ciclos por ano, porque ele sabe que aquela espécie dá 2 ciclos por ano. Certo? Quantidade de fósforo presente na ração. E aí? Você tem que informar quantos quilos por tonelada de fósforo está presente na ração. Entra lá no rótulo da ração, você vai ver quantos por cento de fósforo tem na ração lá dentro. Quantidade de ração por ciclo. Quantos ciclos você vai fazer por ano? 2 ciclos. Quanto de ração você vai gastar por ciclo? Vou gastar X. Você vai fazer só 2 ciclos e você não vai fazer mais? Você vai vender peixe só 2 vezes ao ano? Ou você vai escalonar a sua produção? E a gente vai ter uma dessas próximas Fish Class, é escalonamento da produção. Tá? Quantidade de ração por ciclo, falei. Quantidade de resíduos sólidos a serem gerados por tonelada de organismo cultivado. Resíduos sólidos gerados por quantidade de organismo cultivado ou produzido. É a informação que tem que fornecer. Formas que você utiliza para evitar, para minimizar perda de ração para o meio ambiente. O que você faz para evitar perda de ração para o meio ambiente? E eu já falei muitas aqui, né? Comedouro, ração extrusada, ração de qualidade, manejos bem feitos, ok? Comedouro com pelo menos aí uns 60 centímetros, 40, 60, 80 centímetros, não sei a profundidade, vai depender da profundidade do seu tanque também, ali, né? Pelo menos quanto que ele vai ficar para cima da água. Então não adianta eu falar que ele dá 40 se ele fica 30 centímetros para fora da água, vai ficar 30 centímetros e 10 para dentro da água. Tem que saber isso daí também. Tem que fornecer esse tipo de informação lá dentro. Tá certo?
Normalmente é isso que pede no Estado. Tudo isso daqui relacionado a manejo alimentar, relacionado à ração. Dentro do licenciamento é solicitado esse tipo de informação. E se a ração ela vai vir de onde? De onde você vai fazer a aquisição dessa ração também? Fábricas registradas no Ministério da Agricultura. Tá certo? Porque numa fiscalização, se o cara chegar e olhar um saco que não tem rótulo, não tem nada, ele vai falar: onde você está fazendo essa ração? Ah, comprei aí de um cara que passou vendendo. Caneta, multa, para você aprender a fazer a coisa certa, do mesmo jeito, ok? Outra coisa que você tem que informar, que é o que eu já falei e eu vou falar de novo aqui, vou dar uma repetida aqui, uma reforçada. Por quê? Porque hoje está muito em evidência, que são essas substâncias, né, de valor profilático ou terapêutico. Por exemplo, o sal, se você vai trabalhar com sal e naturalmente você vai trabalhar com sal na sua produção, você tem que informar que ele vai ser um profilático, né? E você tem que informar se for utilizado algum probiótico para melhor aproveitamento da ração, gerar menor descarga ao meio ambiente, você tem que fornecer também, você tem que falar também. Como isso é uma realidade hoje na piscicultura brasileira, esses produtos, né, biotecnológicos, imunoestimulantes, como, vamos dizer assim, alternativa para uso de medicamentos, talvez para evitar você trabalhar com medicamento, pelo menos evitar enquanto você pode, como prebiótico, probiótico, também conhecido suplementos polivitamínicos incorporados à ração. Tudo isso, seja ele de uso individual ou de uso associado, em razão desses efeitos, né, de sinergia de tudo isso daí, ou efeitos simbióticos, promovam a melhoria do desempenho dos peixes, né, e vai trazer maior ganho, menor índice de mortalidade, diminuindo o ciclo de produção e melhorando a conversão alimentar. Você tem que informar, tem que estar presente, tem que estar informado de maneira correta. Porque se o pessoal chega lá, mais uma fiscalização, chega lá e você está utilizando um produto desse que não foi informado durante o processo de licenciamento ou de regularização, eles vão perguntar: o que é isso que você está utilizando? Ah, isso aqui é probiótico, tá? Aquele, assim, assim. Tudo bem, você está informado lá, porque aqui eu estou lendo aqui, não estava. E, gente, fiscal, ele está simplesmente cumprindo o papel dele. Não adianta você querer brigar, não adianta você querer partir para cima, ele está cumprindo o papel dele. O que tiver escrito no papel é o que você tem que estar fazendo a campo, entendeu? Se não estiver fazendo, ele vai ter que cumprir o papel dele, porque senão ele coloca o dele na reta também. Se ele vê ele vai por omissão, ele não coloca aquilo lá, tá certo? Ele cumpre o papel dele, então não adianta. Então todos esses efeitos aí, prebióticos, probióticos, né, na fermentação dos micro-organismos, no trato intestinal, melhoria dessa microbiota intestinal, que vai favorecer o quê? Na verdade, qual que é o objetivo, né? Eu tenho lá o intestino. Se eu estou utilizando esses suplementos, eu vou promover, né, que a colonização por bactérias favoráveis ali em todo o meu sistema intestinal, ou gastrointestinal, ou sistema digestivo, digestório, né? Então, assim, eu promovo a colonização por bactérias positivas, ou favoráveis, ou desejáveis, tá certo? Então, o que acontece? Quando o peixe entra em contato com bactérias indesejáveis, ela não tem, vamos dizer assim, que ela não teria espaço para ela poder colonizar aquilo ali. Por quê? Porque já fez uma capa protetora, tá certo? Então, se utilizar, se em algum momento você pensar em utilizar, tem que estar informado também lá no seu processo de licenciamento. Beleza? Tem que estar informado. E eu acredito que de manejo alimentar, de o que está presente, né, de exigências presentes nos órgãos que vão fazer a regularização ambiental, tanto na esfera federal quanto na estadual / municipal, porque pode ser na municipal também, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui.